Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o João Gabriel e agora a nossa aula é sobre emergências oncológicas na UTI pediátrica. É um tema que eu gosto bastante de estudar e vou tentar passar o máximo de conhecimento aí para vocês nessa preparação para a prova do título. Bom, vocês devem imaginar que são muitas as emergências oncológicas e de fato são, vocês podem ver aqui nessa extensa lista que eu coloquei, e vocês também sabem que aqui nós vamos ter 1 hora para tentar falar sobre essas emergências oncológicas. Obviamente isso não vai ser possível, então o que eu decidi fazer? Eu selecionei as que eu acredito que sejam as principais emergências oncológicas e, principalmente, as que têm mais chance de cair na prova, vendo retrospectivamente o que já foi cobrado na prova de título. Então, vocês vão ver que eu vou dividir a aula no primeiro tema, que é síndrome de lícito tumoral, no segundo tema, que é síndrome da veia cava superior com síndrome do mediastino superior, e no último tema, que é choque séptico no imunossuprimido. O que eu quero que vocês percebam, e vocês vão ver durante a aula, é que nós vamos falar muito de síndrome de lícito tumoral, porque de longe é o tema que é mais cobrado na prova de título. Então, o foco da aula vai ser principalmente na síndrome de lícito tumoral, e vocês vão ver que os outros temas que também são importantes vão ser abordados de uma forma mais breve, mas isso é proposital. Como que eu vou fazer o formato da aula, né? Eu vou começar cada tema com questões teste desse tema, como se fosse um pré-teste, e vocês vão tentar responder. Depois, eu vou falar da parte teórica do tema, e depois eu discuto e respondo, obviamente, essas questões como um pós-teste, para solidificar todo esse raciocínio que a gente fez na parte teórica. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês pausem um pouco o vídeo à medida que eu for passando essas questões, e aí nós vamos responder com mais profundidade depois. Então, vamos começar com síndrome de lícito tumoral. Tem várias questões nesse tema. Como eu disse para vocês, eu vou deixar essas questões por poucos segundos na tela para vocês pausarem, tentarem responder, e aí, mais para frente, a gente vai responder e discutir as questões. Muito bom, pessoal. Então, foram 6 questões. Eu sugiro que vocês tentem responder todas e anotem em algum lugar a resposta que vocês deram e, eventualmente, alguma dúvida que possa ter surgido com essas questões. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir responder aqui na parte teórica da aula. Então, falando sobre síndrome de lícito tumoral, essa entidade é uma das emergências oncológicas mais comuns, principalmente nas neoplasias hematológicas, que vocês sabem, são as neoplasias mais frequentes na faixa etária pediátrica. Ou seja, entrar em contato com uma síndrome de lícito tumoral é muito comum no ambiente de UTI pediátrica. O que acontece? Obviamente, ela é causada pela lise das células tumorais e vocês têm a liberação para a circulação sistêmica de componentes que têm alta concentração dentro da célula. Quais são esses componentes? O potássio, o fósforo e os ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos, quando catabolizados, vão levar à formação de ácido úrico e, por consequência, à hiperuricemia. Então, em resumo, o que se tem na síndrome de lise tumoral? A hipercalemia, a hiperuricemia, a hiperfosfatemia e a hipocalcemia. E a hipocalcemia aqui ela ocorre em decorrência da hiperfosfatemia na tentativa de se manter um produto cálcio-fósforo adequado. Então, vocês veem que com essa explicação aqui, a gente já responde algumas questões da parte inicial da aula. Mas, afinal de contas, qual que é o problema do ácido úrico estar elevado? Os outros eletrólitos alterados, a gente pode entender o que acontece, mas e o ácido úrico? Vamos lá.
Então, o aumento da excreção normal de ácido úrico pelos rins, que é a hiperuricosúria, vai levar a que situação? A precipitação dos cristais de ácido úrico nos túbulos renais, essa talvez seja a conclusão mais óbvia, mas além disso, essa excreção alterada do ácido úrico vai gerar uma vasoconstrição da arteríola aferente, e isso diminui o ritmo de filtração glomerular, e uma inflamação local. E todos esses fatores, junto com a formação de cálculos de fosfato de cálcio e de outros cristais, principalmente ali nos rins, vai gerar o quê? A injúria renal aguda. Então, olha como pode ser maléfica o aumento dessa excreção de ácido úrico pelos rins. Essa é a definição de Cairo Bishop, que é uma definição de 2004, mas é a definição mais utilizada para a síndrome de ilícito moral. E o que acontece? Como que se usa essa definição? Então, acompanhem comigo. Nós temos a síndrome de ilícito moral laboratorial e a síndrome de ilícito moral clínica. Então, vejam só. Para você ter a síndrome de ilícito moral laboratorial, que é essa parte mais superior desse quadro, nós precisamos ter 2 ou mais daquelas 4 alterações de eletrólitos, de substâncias que eu mencionei para vocês. Então, vejam só, o ácido úrico acima de 8, o potássio acima de 6, o fósforo acima de 6,5 e o cálcio total menor do que 7. 2 ou mais destas alterações que eu mencionei para vocês já caracterizam uma síndrome de ilícito moral laboratorial. E a síndrome de ilícito moral clínica, nessa parte mais abaixo do quadro, é quando vocês têm o quadro laboratorial mais uma lesão de órgão-alvo, que pode ser rim, coração ou cérebro. Principalmente o rim, quando você tem aumento da creatinina 1,5 vezes a mais do que a normalidade para aquele paciente. Ou o coração, se houver uma arritmia por conta dos distúrbios de eletrólitos, ou uma convulsão no cérebro, também por conta dos distúrbios de eletrólitos. Então, essa é a definição mais utilizada para ilícito moral até hoje. Em que situação que vocês esperam que aconteça mais a ilícito moral? Isso é muito importante. Normalmente, depois do início da quimioterapia, claro, porque a quimioterapia promove a lise celular, em pacientes com essas neoplasias, o linfoma não Hodgkin, como o linfoma de Burkitt, e a leucemia linfoblástica aguda, a LLA. Então, essas 2 neoplasias são as neoplasias em que a lise é mais frequente, mas a lise pode ocorrer espontaneamente, mesmo antes da quimioterapia, e também pode acontecer em outros tipos de neoplasia. Então, quais são os fatores de risco de uma neoplasia para que haja lise tumoral? Então, uma neoplasia com alta taxa de proliferação celular, por exemplo, grandes massas tumorais acima de 10 centímetros em diâmetro. Então, mesmo os tumores sólidos, não hematológicos, podem lisar, principalmente se forem muito grandes. Se houver invasão ou compressão de vias urinárias, e faz sentido, porque se houver essa situação, vocês vão alterar o ritmo de filtração glomerular, diminuição de diurese e favorecer com que esse paciente cristalize aqueles sais nos rins. Alto grau de infiltração medular, e isso significa que tem mais células doentes para ser lisadas. Leucócitos acima de 50.000 no caso de neoplasias hematológicas, ou seja, uma hiperleucocitose. Obviamente, quanto mais células tumorais para lisar, maior vai ser o risco. O DHL 2 vezes maior que o valor máximo da normalidade, ou seja, se o DHL normal é até 400, um DHL de 800 ou mais é um preditor de risco para lise tumoral. Vejam que ele não entra na definição de Cairo Bishop, mas é um preditor de risco. E a alta sensibilidade à terapia citotóxica. Tumores que respondem muito bem à quimioterapia vão lisar mais, porque vão morrer mais células tumorais. Então, só para organizar esses fatores de risco, vejam aqui do lado esquerdo, características da neoplasia que são fatores de risco para lise tumoral. Alta taxa de proliferação celular, alta sensibilidade à terapia citotóxica, que foi o que a gente já mencionou. Ou, se forem tumores muito grandes ou com hiperleucocitose, no caso das neoplasias hematológicas, ou o DHL 2 vezes maior que o valor máximo da normalidade, ou invasão com pressão de vias urinárias. E vejam aqui do lado direito, isso a gente não mencionou ainda, características do próprio paciente, características clínicas
que vão aumentar o risco de lísito tumoral. Então, hiperuricemia ou hiperfosfatemia, mesmo antes do início da quimioterapia, é um fator de risco. Pacientes que já têm alguma doença renal pré-existente ou exposição a medicações nefrotóxicas também aumenta o risco. Pacientes com oligúria e ou urina ácida, e olha que interessante, a urina ácida ela vai facilitar a deposição dos cristais de ácido úrico, guardem esse tema, que eu vou mencionar isso um pouquinho depois, e desidratação ou hidratação inadequada durante o tratamento também é um fator de risco. Só a partir daí vocês já conseguem perceber como deve ser a conduta de um caso numa síndrome de lísito tumoral. O que é importante aqui? Quando a gente ainda não tem a síndrome de lísito tumoral consolidada, definir se o risco de lise é baixo, médio ou alto vai depender muito mais do oncologista, em conjunto com o intensivista, e aí essa definição que vai ser essencial na conduta da prevenção de uma lise tumoral consolidada. Vamos lá, então. Como que a gente previne uma síndrome de lise tumoral? A base da prevenção é a hidratação endovenosa adequada, o controle do ácido úrico com o uso dos agentes hipouricemiantes e o controle do débito urinário. E lembra que eu mencionei para vocês que urina ácida era um fator de risco? Caramba, será que então vale a pena alcalinizar a urina? E o que se sabe hoje em dia é que não se faz mais alcalinização da urina, porque ela, apesar de diminuir a deposição dos cristais de ácido úrico, ela aumenta a deposição de outros cristais no rim e não há mudança na evolução da lise tumoral. Então, não se faz mais alcalinização de urina como prevenção de síndrome de lise tumoral. E o último item que eu coloquei aqui é a coleta de exames laboratoriais frequentes. Isso é importantíssimo. Coletar exames de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, às vezes, se o risco de lise tumoral for muito alto. Então, vamos considerar aqui que a gente já tem a síndrome de lise tumoral estabelecida, o paciente já preencheu os critérios de Cairo-Bishop. Quais são as bases do tratamento? As mesmas da prevenção. Então, vocês têm que manter uma hidratação endovenosa adequada, manter o controle do ácido úrico com os agentes hipouricemiantes, só que agora vocês vão ter que se preocupar também com os distúrbios de eletrólitos. Então, vão ter que controlar a hipercalemia, o fósforo e o cálcio, e manter o controle do débito urinário com a coleta frequente dos exames laboratoriais. Então, eu vou falar de cada um desses itens para vocês entenderem como que se faz cada um deles. Então, a hidratação, ela é talvez a principal e a mais disponível estratégia na prevenção e no tratamento da lise tumoral. Em todos os hospitais, em todos os serviços, vocês vão ter soro para realizar uma hidratação adequada nessas situações. Qual é o objetivo da hidratação? Ela melhora a perfusão renal e a filtração glomerular, com isso aumenta o débito urinário, isso diminui o risco de precipitação de todos aqueles sais no rim e, por consequência, diminui o risco de lesão renal aguda. Então vejam como algo simples vai diminuir o risco do principal problema da lise tumoral, que é a injúria renal aguda. Como que a gente faz a hidratação? Se o risco de lise for médio ou for alto, ou se já tiver a lise tumoral, a hidratação tem que ser agressiva. Se for um baixo risco de lise, a hidratação habitual. Então, como que tem que ser essa hidratação agressiva nos riscos médio, alto ou já com a síndrome de lise tumoral? Vocês têm que hidratar esse paciente com 2 a 3 litros por metro quadrado por dia, nos maiores de 10 quilos, e esse valor pode chegar, inclusive, a valores mais altos nos menores de 10 quilos. O tolerado é até 200 ml quilo dia. Então, vejam, é uma hidratação bem agressiva, exatamente com esse objetivo de melhorar a filtração glomerular, manter um débito urinário e impedir a cristalização daqueles sais nos rins. O sódio no soro que vocês vão utilizar, vocês têm que tomar muito cuidado, porque como é um volume muito maior de soro, utilizar um soro isotônico aqui pode aumentar o risco de hipernatremia e de hipertensão, principalmente se você já tiver uma lesão renal aguda. E vocês não querem hipertensão nesses pacientes oncológicos, plaquetopênicos, o que pode gerar um risco de sangramento do sistema nervoso central. Então, muito cuidado com o sódio. O débito urinário que vocês querem é de 4 ml quilo hora ou mais em maiores de 10 quilos,
e de 5 ml quilora ou mais em menores de 10 quilos. Então, vocês veem que eu estou colocando ou mais aqui, porque se tiver 6, 7, 8 ml quilora, não tem problema nenhum. Inclusive, é ideal que vocês tenham uma diurese aumentada para, de novo, impedir a formação daqueles cristais nos rins. E nunca, jamais, nessa fase inicial do tratamento, vocês vão adicionar nem potássio, nem fósforo e nem cálcio no soro. Eu já vou mencionar um pouquinho sobre os eletrólitos depois. Quais são os cuidados que se tem que ter com a hidratação, né? Como a gente falou, a hidratação é uma dose mais agressiva do que o habitual. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a sobrecarga de volume, principalmente nos pacientes com disfunção cardíaca prévia, o que é comum nos oncológicos que já receberam quimioterapia cardiotóxica. Então, o uso de diuréticos, nesses casos, é muito interessante, principalmente para manter o débito urinário bom e para controlar a volemia do paciente. Então, aquele débito urinário ideal, vocês têm que controlar com a quantidade de soro que se usa e com a quantidade de diuréticos. E nesse caso, sem dúvida, o diurético que deve ser mais utilizado é a furosemida, já que ele é um diurético de alça potente e que vai ajudar na expoliação do potássio, que pode ser um problema se o paciente já tiver a síndrome de Lice tumoral. Falando agora dos agentes hipouricêmicos, do controle do ácido úrico, vocês veem aqui que eu coloco à esquerda o metabolismo das purinas. E lembra que eu falei que os ácidos nucleicos eles vão ser liberados na lise celular e vão gerar ácido úrico. E isso é verdade. O catabolismo das purinas vão gerar hipoxantina, depois xantina e depois o ácido úrico. E vejam só que aqui eu tenho as duas medicações, os dois agentes hipouricêmicos que se usam no contexto de lice tumoral, que é o alopurinol e a rasburicase. Então, eu coloco aqui algumas informações sobre os dois, mas vamos continuar aqui nessa parte da esquerda. O alopurinol, ele inibe a xantino-oxidase, que é a enzima que converte a hipoxantina e a xantina a ácido úrico. Então, ele impede a formação de novo ácido úrico. Já a rasburicase, ela é muito mais efetiva porque ela consegue degradar em alantoína o ácido úrico que já existe no nosso corpo. Então, dá para deduzir aqui que a rasburicase ela tem que ser utilizada naquelas situações de maior risco de lise, ou quando você já tem a síndrome, e o alopurinol em situações de menor risco. De novo, eu falei para vocês que eu coloquei aqui algumas informações do lado, que são principalmente as doses dessas medicações, junto com outras informações que eu falei aqui para vocês. Então, como eu já resumi, o alopurinol nós utilizamos na prevenção da lise, nos casos de baixo e médio risco, e a rasburicase, via de regra, nos casos de alto risco e principalmente na síndrome de lice tumoral já estabelecida. Outras características importantes para se falar do alopurinol, ele é muito mais barato, muito mais disponível que a rasburicase e pode ser administrado via oral. Então, numa situação de um hospital que não tem a rasburicase, tem que se dar o alopurinol, não tenha dúvida. Um fator negativo é que ele aumenta a concentração de xantina e hipoxantina, e elas são substâncias que também podem cristalizar nos túbulos renais, e ela tem que ser ajustada, o alopurinol, de acordo com a função renal, caso vocês utilizem numa situação em que não há rasburicase. Já a rasburicase, ela é muito mais cara que o alopurinol, portanto menos disponível, mas cada vez mais ela está presente em vários hospitais. Só uma lembrança prática aqui, que uma ampola tem 1,5 miligrama, a gente tem que usar isso para otimizar o uso da medicação, e isso que eu vou falar para vocês agora é muito importante. Se vocês forem utilizar rasburicase, vocês têm uma contraindicação formal, que é em pacientes com deficiência de G6PD, porque há um risco de uma anemia hemolítica por uma liberação de peróxido de hidrogênio e de methemoglobinемia. E o uso consecutivo de rasburicase nesses pacientes pode ser fatal. Então, é interessante que haja algum tipo de triagem para deficiência de G6PD em pacientes que vão usar rasburicase. Teste do pezinho ampliado ou presença de icterícia pregressa com uso de dipirona ou alguma outra medicação. É importante triar isso quando for usar a rasburicase. E interessante saber que existe o risco de anafilaxia com o uso de doses sucessivas. E aí, só para formalizar isso que eu falei para vocês sobre a deficiência de G6PD, olha só que interessante, existe até o título desse artigo é
Perfeito, né? Rasburicase causando hemólise oxidativa e metahemoglobinемia em um paciente que não se sabia que tinha deficiência de G6PD, né? E num guideline britânico que ele vai guiar, que ele está guiando boa parte dessa aula, ele é claro. E ele coloca que a rasburicase deve ser evitada em pacientes com G6PD, e aí a conduta é usar o allopurinol e monitorar cuidadosamente os níveis de ácido úrico e dos outros eletrólitos. E falando agora das alterações dos eletrólitos em si, do potássio, do fósforo e do cálcio, o potássio é, sem dúvida, o eletrólito que vai trazer mais risco agudamente. Por quê? Os pacientes que morrem com síndrome de dígito tumoral vão morrer de hipercalemia aguda, na maior parte das vezes. Como que eu controlo o potássio, então? Isso eu tenho certeza que vocês sabem, mas tem algumas questões aqui que eu acho que são importantes de trazer. Talvez a principal, o soro não pode ter potássio, mas vocês vão estar, às vezes, em situações em que o potássio está baixo. Por quê? Você está hiperidratando o paciente, está dando furosemida e esse paciente está espolhando bastante potássio. Só que nem tem uma lise tão importante a ponto de fazer subir o potássio. Então, vocês vão ver pacientes com alto risco de lise tumoral com potássio de 2,5, 2,6, 2,4, mas vocês têm que lembrar que não dá para deixar o potássio na manutenção. Vocês podem fazer pequenas correções rápidas, várias vezes, se for necessário, mas não deixem o potássio no soro de manutenção. Porque se eventualmente, de uma hora para outra, esse paciente tiver uma lise tumoral, mais importante, ele vai morrer de hipercalemia recebendo potássio no soro. Isso seria um erro muito grave. A coleta frequente de exames laboratoriais, dependendo do risco de lise, vai ajudar a controlar esse potássio. Então, eventualmente, se vocês precisaram corrigir o potássio rápido, colher exames logo depois é uma conduta perfeita. Eu já mencionei que a furosemida é um aliado importante nessa parte do controle do potássio. Então, vocês têm que utilizar a furosemida também para controlar o potássio aqui. E outras alternativas, como resinas de troca, e se houver um quadro crítico e de difícil controle, eventualmente a diálise pode ser uma opção. E falando agora do fósforo e do cálcio, o fósforo é muito difícil de controlar, né? Existem quelantes como hidróxido de alumínio, sevelamer, mas eles têm pouco efeito porque eles vão quelar o fósforo da dieta. Então, se o paciente está em jejum, é difícil de controlar o fósforo. Então, vocês acabam conseguindo controlar melhor o fósforo fazendo aquele paciente urinar bastante e eliminar o fósforo em excesso pela urina. O mais importante aqui é o cálcio. E vejam só essa primeira parte que eu coloco. Evitar ao máximo a correção de cálcio. Por quê? Como eu falei para vocês, a hipocalcemia vai ser decorrente da hiperfosfatemia. Olha só que interessante, as células tumorais elas têm 4 vezes mais fósforo que as células normais, então a liberação de fósforo vai ser grande. Então, vai haver hipocalcemia, possivelmente. Então, vocês só vão corrigir o cálcio aqui se houver hipocalcemia sintomática, independentemente do valor. Tá? Se vocês corrigirem o cálcio num contexto de hiperfosfatemia, vai formar fosfato de cálcio, isso vai depositar no rim e vai perpetuar a lesão renal aguda. E, eventualmente, pode ser necessária hemodiálise se houver uma hipocalcemia refratária, ou, e aí esse é um dado mais direto, difícil usar somente esse dado para indicar diálise, mas ele está na literatura, que é o produto cálcio-fósforo maior do que 70, e aí, no caso, considerando o cálcio total. Então, olhem só que interessante, esses são cristais, tanto de ácido úrico, quanto de fosfato de cálcio, quanto de oxalato de cálcio depositado em vários locais. Então, aqui na figura A e na figura B são figuras de microscopia eletrônica mostrando esses cristais, e vocês veem deposição em tecido renal e inclusive em tecido subcutâneo. Então, vocês devem evitar ao máximo esse tipo de situação, controlando a lise tumoral, como a gente falou até agora. E em relação ao cálcio, quando vocês tiverem um paciente em lise tumoral com hipocalcemia, o que vocês têm que procurar de sintomas? O alargamento do intervalo QT, então esses pacientes têm que ter eletrocardiogramas frequentes, porque se tiver um alargamento do QT, aí sim vocês podem considerar uma hipocalcemia sintomática e corrigir. E outras coisas que devem ser testadas também, principalmente o sinal de Chivostek, que é a percussão do nervo facial com a contração da musculatura facial, e o sinal de Trousseau, que é a contratura dolorosa do membro quando você insufla um manguito na pressão média.
Então, são coisas a se testar em pacientes com hipocalcemia, porque se tiver algum desses sinais, eu considero hipocalcemia sintomática e trato. Muito bom. Então, fechamos aqui o tema de síndrome de lícito moral e agora, como eu falei para vocês, a gente vai responder aquelas questões e discutir cada uma delas. Então, eu vou ler rapidamente aqui o enunciado, a gente vai responder junto. Então, paciente do sexo feminino, 9 anos, linfoma de Burkitt, falei para vocês que linfoma é uma das neoplasias que tem mais risco de lícito moral, terminando o primeiro ciclo de quimioterapia, ou seja, é o momento em que ocorre a lícito moral. Apresenta aumento da creatinina de 2 vezes em relação aos seus valores basais por síndrome de lícito moral. Então já dá, inclusive, para falar que esse paciente tem uma síndrome de lícito moral clínica, porque tem a lesão do órgão-alvo aqui. Nas últimas 24 horas, urinou apenas 0,3 ml/hora, muito preocupante. Em relação ao quadro clínico laboratorial, qual alternativa baixa é improvável? Então, eu espero que tenha hiperuricemia, eu espero que tenha hiperfosfatemia. Agora, a hipopotassemia é improvável, eu espero uma hiperpotassemia. E a letra D, que é a arritmia cardíaca, é possível nesses contextos de distúrbio de eletrólito. Então, aqui, a resposta certa é a letra C, a hipopotassemia é improvável nesse contexto. Na segunda questão, uma criança de 10 anos, ela foi admitida na UTI pediátrica com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. De novo, uma neoplasia com alto risco de lícito moral. O hemograma completo colhido à admissão era leucócitos de 95 mil, está aqui um fator de risco de lise, com predomínio de blastos, hemoglobina de 7, plaquetas 50 mil. Apresentava sufusões hemorrágicas e confusão mental. A equipe da oncologia pediátrica prescreveu a quimioterapia, que será iniciada na UTI pediátrica. Qual das alterações laboratoriais abaixo podemos esperar para esse paciente após o início da quimioterapia? Então, vejam, é uma LLA que vai começar a quimioterapia. De novo, um momento crítico para se pensar em risco de lícito moral. Eu espero a hipercalcemia? Não, eu espero hipocalcemia. A hipercalemia? Sem dúvida. Hipouricemia? Não, eu espero a hiperuricemia. E a hipofosfatemia? Também não, eu espero hiperfosfatemia. Então, a resposta correta aqui, essa é fácil, eu espero uma hipercalemia como uma possível alteração laboratorial, pensando em síndrome de lícito moral. Vamos lá, questão 3. Em relação à insuficiência renal aguda secundária à síndrome de lícito moral, pode-se afirmar que: letra A, os pacientes com hiperuricosúria que mantêm diurese devem receber hiperidratação e furosemida para melhorar o fluxo tubular e prevenir a obstrução. Parece certa, vamos continuar lendo. Não há necessidade de redução de níveis séricos de ácido úrico, aqui vocês já sabem que está errado. A lesão renal ela é causada por deposição de todos os cristais de fosfato de cálcio, os cristais de ácido úrico, xantinas e porxantinas e assim por diante. A letra C. Melhor maneira de administrar furosemida é em bolos, porque assim há menor risco de ototoxicidade e nefrotoxicidade. Não há nenhum tipo de referência em relação a isso, e a gente nem chegou a mencionar isso na aula. Letra D. O uso de manitol está indicado para prevenir IRA em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Vocês viram que eu também não mencionei isso em algum momento. Então, a letra A está correta, né? A hiperuricosúria, o aumento da excreção normal de ácido úrico é ruim, e a conduta principal para controlar isso é hidratação e furosemida, porque aí vocês mantêm aquela diurese esperada. Então, a resposta certa é a letra A. A questão 4, essa é um pouco mais difícil. O paciente de 8 anos com uma leucemia mieloide aguda, que não é a neoplasia que tem mais risco de lise, mas também tem bastante risco por ser uma neoplasia hematológica, e ele tem um diagnóstico de neutropenia febril e sepse, e ele é encaminhado à UTI. O plantonista observa que o paciente não urina há 24 horas, apesar das medidas de reposição volêmica e suporte inotrópico e vasopressor. Exames demonstram ureia de 140, creatinina de 3,4, potássio de 7, fósforo de 8, cálcio de 12, sódio de 140 e um ácido úrico de 11. O raio-x de tórax apresenta um aumento da área cardíaca com sinais de congestão cardiopulmonar. O que é correto afirmar aqui? Então, olha só que interessante. Ele tem uma alteração importante da função renal,
Ele tem alteração do potássio, alteração do fósforo, alteração do ácido úrico, mas não tem alteração do cálcio ainda. Tudo bem? Esse paciente, na teoria, preenche 3 dos 4 critérios de síndrome de lícito tumoral. Vamos lá, vamos começar lendo com calma aqui. Letra A. A síndrome de lícito tumoral pode ser a causa da injúria renal aguda, ok, e este paciente deve ser manejado com hiperidratação. Vamos deixar essa alternativa em espera. Letra B. A melhor conduta para tratar o produto cálcio-fósforo de 96 nesse paciente é adicionar carbonato de cálcio. Errado, né? Pelo contrário, dar carbonato de cálcio aqui só vai piorar esse produto cálcio-fósforo, então essa alternativa está errada. Letra C. O paciente deve ser manejado com furosemida, hidróxido de alumínio e resina de troca. Nesse caso aqui, ele não mencionou hiperidratação, ele não falou de controle de ácido úrico, não parece ser a alternativa mais completa. Letra D. O paciente deve ser submetido à terapia de substituição renal e medidas complementares para tratamento da síndrome de lícito tumoral. Interessante. Depois a gente compara com a letra A. E a letra E, nesse caso, a melhor opção para tratar a hiperuricemia é a administração de alopurinol à hidratação agressiva. Aqui eu já posso falar para vocês que não é alopurinol, vocês sabem, aqui deveria ser rasburicase. Então, a letra E está errado porque a resposta certa é rasburicase. A letra B está errado, porque carbonato de cálcio vai piorar o produto cálcio-fósforo, e a letra C está incompleta, né? Faltam outras coisas. Por que a resposta certa aqui é a letra D? Porque esse paciente, a questão deixa clara que o raio-x de tórax apresenta um aumento de área cardíaca com sinais de congestão cardiopulmonar. Então, nesse caso aqui, com tanta alteração de função renal, com alterações gravíssimas de eletrólitos e num contexto que vai ser muito difícil de manter uma hiperidratação adequada, sem dúvida nenhuma, a diálise vai ser a principal terapia a ser utilizada. Então, esse é um caso mais difícil. Vocês veem que a letra A ela só está incorreta porque ela não menciona diálise, porque a conduta mais correta aqui é fazer a diálise, inclusive manter a hidratação se esse paciente mantiver uma diurese, porque vocês querem manter aquela perfusão renal de alguma forma, né? Mas a letra A só está errada de novo, porque não mencionou diálise, e nesse contexto que o paciente está, sem dúvida nenhuma, é a melhor decisão. Então, essa é uma questão um pouco mais difícil. Essas próximas aqui, o paciente GSM com 2 anos e 11 meses, um paciente com tumor de Wilms, recebeu quimioterapia recentemente, internou na UTI por conta de síndrome de lícito tumoral laboratorial. Recebendo hiperidratação, feita a dose de rasburicase no dia anterior, ele evoluiu com uma dessaturação até 70% sem prejuízo do padrão respiratório. Estranho. Seguiu estável do ponto de vista hemodinâmico e neurológico. Depois de oferta de O2 a 100% por catéter de alto fluxo, houve elevação da saturação para apenas 89%. O raio-x de tórax era normal e os exames laboratoriais mostraram uma queda de hemoglobina de 8,3 para 5,5, aumento do DHL para 1945 para 3,380. Outros exames com ácido úrico super baixo, 0,4, sódio de 138, potássio de 4,6, cálcio de 1,1, cálcio total de 8,2, fósforo 4,3, ureia de 28 e creatina de 0,22. Exames todos normais. Das doenças listadas abaixo, qual é a mais provável que o paciente tenha de base, considerando a evolução clínica na UTI? E essa eu tenho certeza que agora vocês sabem. Esse paciente aqui, ele recebeu a rasburicase e ele evoluiu com uma anemia hemolítica, então por isso teve a queda da hemoglobina, por isso teve o aumento do DHL, e essa saturação sem piora do padrão respiratório era uma metahemoglobinêmia. Esse paciente tem uma deficiência de G6PD. Todas as outras alternativas estão incorretas. E esse caso aqui é um caso verídico, vejam só, né? Ele tinha 7,4% de fração de metahemoglobina e valores acima de 1 a 2% já fecham o diagnóstico de metahemoglobinêmia. E esse paciente, como eu disse para vocês, é um caso verídico, ele tinha recebido rasburicase previamente e não se sabia do diagnóstico de deficiência de G6PD. Caso bastante interessante para vocês não esquecerem mais. E a última pergunta desse primeiro tema é o paciente FKU, 4 anos, internado na UTI pediátrica, depois do diagnóstico recente de leucemia linfóide aguda. Lembrem, leucemia linfóide aguda, uma das neoplasias com maior risco para lícito tumoral. Hoje de manhã recebeu a primeira dose de corticoide. Nossa, de novo, começou a quimioterapia agora.
a fase de indução do tratamento, vai aumentar o risco de lise. Em exames coletados no final da tarde, foram vistos os seguintes resultados: HB de 8,8, 245 mil leucócitos, sem dúvida nenhuma esse é um paciente de alto risco, 17 mil plaquetas. Vamos para os eletrólitos de função renal. Ureia de 32, creatinina de 0,45, sódio de 139, potássio de 4,7, fósforo 7,1, alterado, cálcio total 6,4, baixo, calciônico 0,88, bem baixo, um ácido úrico normal de 4,9, um DHL bem alto, 12.968. Então, esse paciente tem uma síndrome de dígito tumoral laboratorial. Vejam, ele tem alteração de fósforo e de cálcio. Qual é a conduta mais adequada em relação ao distúrbio de cálcio nesse caso? E essa vocês já sabem, foi a nossa última discussão. Vocês sabem que não se deve corrigir o cálcio a não ser que haja sintomas. Então, a resposta certa aqui é a letra D. Vocês vão avaliar todos os sinais e sintomas de hipocalcemia, vão pesquisar chivostectro-SO, vão realizar eletrocardiograma e só vão corrigir o cálcio se houver algum desses sinais alterados. Então, é isso de síndrome de dígito tumoral, pessoal. Agora, nós vamos começar a falar sobre síndrome da veia cava superior e síndrome do mediastino superior. De novo, reforço para vocês, esse é o tema mais importante da aula. A síndrome de dígito tumoral, de longe, é o tema que mais cai na prova de título.